Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar dados vetoriais e vetorizar, ou seja, desenhar, usando o software QGIS. Eu estou usando o software na versão 3.16 e vou mostrar para vocês como que a gente faz esse trabalho com as três entidades gráficas básicas dos softwares de SIG, que são os pontos, linhas e polígonos. Ao final dessa aula, eu espero que os estudantes tenham a capacidade de compreender quais são as ferramentas para poder fazer esse trabalho no software e que entendam também um pouco das características dos dados vetoriais, que é o momento do curso em que nós estamos. Bom, eu já deixei disponível para vocês uma imagem que seria, então, um dado diferente do dado vetorial. Nesse caso, então, é um dado raster, também chamado de dado matricial, e nessa imagem a gente possui informações as quais a gente quer trabalhar com o vetor. Por exemplo, para poder entender qual seria a área, a distância e outras características que a gente pode extrair a partir do uso de um dado vetorial. Eu vou abrir um projeto novo, um projeto em branco, e começo a trazer esses dados para a tela. Então, posso simplesmente criar aqui um novo projeto vazio e acesso à pasta que eu estou trabalhando, que está na unidade D, curso QGIS, aula 2, dados vetoriais. Dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta imagem, onde eu deixei aqui um mapa fictício, foi criado aqui justamente para esse exemplo. Basta eu clicar no mapa e importá-lo para dentro da tela. Esse mapa ele já está georreferenciado, ou seja, ele já possui as coordenadas atribuídas à imagem. A gente vê que as coordenadas estão escritas aqui nessa figura, mas também essas coordenadas já fazem parte desse dado, então ele cai no lugar certo no mundo. A gente vê aqui embaixo à direita que o sistema de coordenadas ele já foi atualizado para o SIRGAS 2000 TM23 Sul, porque esse arquivo foi georreferenciado com esse datum e com esse sistema de projeção de coordenadas, como a gente vê aqui escrito. Essa é uma etapa muito importante, mesmo que agora já esteja tudo certo, mas sempre que a gente for vetorizar em cima de um dado matricial, a gente tem que conferir se as coordenadas estão corretas para a gente não criar deslocamento no nosso arquivo. Caso a gente queira fazer a verificação dos sistemas de coordenadas, basta clicar aqui embaixo nesse ícone, que o software abre aquela tela que a gente já viu para configuração de sistemas de coordenadas e a gente seleciona então aquele que é de nosso interesse, que é nesse caso o SIRGAS 2000 UTM Zona 23 Sul, como se vê aqui na tela. Ok, até então tudo certinho. E agora o que a gente quer fazer então é reproduzir essa imagem no formato vetorial. Porque quando eu olho esse mapa, eu tenho todas as informações, porém eu não posso usar esses dados para fazer outros trabalhos, tipo calcular a APP dos cursos d'água, calcular o comprimento dessas estradas, calcular a área dessa reserva legal. Então eu quero andar avante com esse mapa, mas como uma imagem ele é somente uma figura de representação. Quando a gente usa essa ferramenta I de identificação, quando a gente clica na tela, por exemplo, aqui na reserva legal, a única informação que a gente traz são as informações dos pixels dessa imagem. Toda imagem no software, ela vai ser, não toda, mas a maior parte das imagens e as imagens coloridas num software de SIG, a gente vai ver elas como uma composição de três bandas, que são as bandas do RGB, do vermelho, verde e azul. E assim o software consegue construir as cores para a gente. Então, quando eu clico num pixel verde, aqui da reserva legal, eu não consigo extrair informação reserva legal como a gente consegue extrair com um dado vetorial. O que o software mostra para mim são os códigos de cor dessa cor que eu cliquei. Então, o verde, aquele código que apareceu ali na tela. Se eu clico no amarelo, um código diferente. O vermelho vai ser um outro código diferente. Então, observem que eu dei o zoom na tela e eu vejo que a imagem então é conformada por pixel. Toda imagem digital ela vai ser formada por pixel. E o pixel vermelho tem aquela cor, construído, a cor vermelha é construída a partir daquele código numérico que a gente vê no cantinho da tela. Um vermelho escuro, a cor já vai mudar um pouquinho, o código já vai mudar um pouquinho também. O preto, a gente está vendo aqui outro código, o cinza e assim por diante. Então, eu preciso desse dado no formato vetorial
para poder fazer alguns trabalhos com eles, e esse é o objetivo dessa aula. Bom, o primeiro passo, então, é criar esse dado vetorial para poder desenhar. A gente vê que o mapa foi construído em cima de 3 entidades gráficas, de pontos, linhas e polígonos. Então, eu também vou criar shapes com essas 3 entidades e vou fazer os desenhos para essas 3 entidades. A gente pode escolher no momento do nosso trabalho como a gente quer operar. Se a gente quer construir todos os dados primeiro, né? Se a gente quer gerar todos os shapes primeiro e depois desenhar, ou se a gente cria um dado, desenha e depois cria o outro. Eu vou optar por criar o ponto, desenhá-lo e depois passar para a linha e assim por diante, no objetivo de ser um pouco mais didático. Aqui em cima, nessa barra de ferramentas, que é a barra de ferramentas de gerenciador de fonte de dados, a gente vê no terceiro botão a possibilidade de criar uma nova camada shapefile. Então, basta clicar ali, o software abre essa tela e eu digito um nome para o arquivo. Porém, eu já quero salvar esse arquivo na minha pasta. Então, eu clico aqui nesses 3 pontinhos, abre-se uma nova janela, eu vou lá em curso QGIS, aula dados vetoriais, shapefile, e esse arquivo vai ser o arquivo dos meus pontos. Mando salvar. A codificação a gente deixa como está. O tipo de geometria é muito importante escolher, então eu escolho a geometria ponto. As dimensões pode deixar como está. E aqui a gente deve escolher então qual sistema de coordenadas a gente vai utilizar. Se o mapa está em Sirgas 2000 UTM 23 Sul, vamos usar o mesmo sistema. Então, clicando nessa setinha, ele lista para a gente aqueles sistemas recorrentes e eu vejo que o sistema de referência e coordenada do projeto 31983, que é o Sirgas 2000 UTM 23 Sul, perfeito. Se ele não estivesse aqui, bastava clicar nesse botãozinho de selecionar o sistema e localizar Sirgas 2000 UTM Zona 23 Sul. Aqui reside talvez a principal diferença de um dado vetorial para um dado matricial, que é a possibilidade de adicionar uma tabela de atributos que vai associada ao shape. Essa tabela é onde a gente pode armazenar as informações que vão quantificar ou qualificar esse arquivo vetorial. Então, quando eu faço o desenho dos pontos, eu quero diferenciar se esse ponto é um ponto de casa ou um ponto de nascente. Para diferenciar isso, eu preciso de um campo na minha tabela de atributos, onde eu vou registrar esses nomes, casas e nascentes. Então, eu vou chamar esse campo de nome. Ok, simples assim. E eu vou inserir nesse campo dados de texto, porque eu vou digitar casa ou nascentes. Se fosse um quantitativo, eu colocaria número. O comprimento é a quantidade de caracteres. Eu não tenho assim tantos caracteres para digitar, eu vou colocar 30. E clico aqui embaixo em adicionar campos à lista. Eu poderia criar infinitos campos, quantos campos eu quisesse para esse shape. Mas nessa situação eu só quero diferenciar casas e nascentes. Depois a gente pode inclusive editar e criar mais coisas. Clico em OK e o meu shape está criado aqui à direita. E agora eu começo a editar, ou seja, a desenhar esses pontos conforme eu enxergo no mapa. Existem 2 formas de acessar a mesma ferramenta, que é essa ferramenta aqui de alternar a edição. Essa ferramenta está dentro da barra de ferramentas digitalizar. Lembrando que se alguma dessas barras de ferramentas não estiverem visíveis para vocês, basta clicar com o botão direito do mouse aqui na tela, que existe uma lista de ferramentas e a gente aqui nesse caso deve ativar a digitalizar. Bom, clico aqui então para alternar edição, ou seja, ele liga ou desliga a edição. Nesse momento então ele alternou para ligar. E aí eu venho aqui nesse botãozinho, que é adicionar um ponto, e clico nos pontos que eu vejo na tela. Eu vou começar com as casas. Então eu vou aproximar o zoom só para fazer o ponto mais perfeito. Dou um clique. O identificador eu posso colocar se quiser ou não, e o software preenche para mim. Agora, o nome é muito importante, eu vou colocar casas. Eu vou até copiar e colar nos próximos. Então, selecionei Ctrl+C, porque assim eu garanto que eu estou digitando exatamente do mesmo jeito.
Porque se eu digito nesse aqui casas, no plural, e no próximo eu coloco casa, no singular, o software vai entender que são duas coisas diferentes, porque mudou a forma de escrever. Então, dou OK. Esse ponto ali está feito. Ele está pequenininho. Eu vou aumentar a cor aqui para ficar mais visível na tela. Basta dar 2 cliques aqui no arquivo de pontos. O tamanho dele está 2. Eu vou colocar 8 para ficar bem grande. Deixa eu ver se não vai ficar exagerado. Mando aplicar. Beleza. Se eu quiser trocar a cor também, posso trocar essa cor para ficar mais visível no mapa. Então, a primeira casa eu fiz, clico na segunda, colo ali o nome casas, identificador não estou preocupando, porque para mim não vai fazer diferença. Venho aqui na terceira, OK. OK. Digito lá casas, assim, exatamente do mesmo modo como coloquei na primeira. Nesse caso eu estou copiando e colando para ser mais prático. E fiz já o desenho das casas. Agora eu vou fazer o desenho das nascentes, que são esses pontos azuis. Eu continuo editando da mesma forma. A cor vai continuar vermelha da mesma forma. Agora a gente não deve se preocupar com a cor dos elementos. A gente deve se preocupar em colocá-los no lugar exato. E aí eu clico aqui na nascente. Ao invés do nome ser casas, o nome vai ser nascentes. Também estou colocando no plural, vou tomar o cuidado de digitar exatamente igual para as outras nascentes. Então, eu selecionei, copiei e agora faço a colagem desse texto, que aí eu garanto que ele fica igualzinho. OK. Basta clicar na tela, digitar o nome ou colar, como estou fazendo, e fazer o desenho de todos. Essa última nascente, eu vou fazer ela errada propositalmente, para mostrar para vocês como o erro pode acontecer e como a gente faz para corrigi-lo. Então, suponhamos que eu esqueci, sem querer, digitei nascente no singular. E aí aqui na hora do registro, nada acontece. Lá na frente, quando eu fizer a simbologia, eu vou ter o problema de representação desse dado. Então, eu terminei de digitar as minhas nascentes, venho aqui no disquete para salvar as edições na camada e eu posso finalizar a minha edição clicando em alternar a edição. Então, os pontos já estão prontos. Agora eu faço a simbologia para ver eles semelhante ao que o mapa me mostra. Então, dou 2 cliques aqui em cima de pontos, abre a tabela de atributos e ele está fazendo uma simbologia por símbolos simples. Eu quero fazer uma simbologia categorizada, porque assim eu vou ter a diferenciação de casas nascentes. Eu devo escolher aqui em valor qual seria o campo da tabela de atributos que vai fazer a representação do meu elemento, né? Qual campo eu uso para fazer a categorização dos meus elementos. E eu escolho o campo nome, que é onde eu digitei as informações, e clico aqui embaixo em classificar. E aí a gente vê que o software reconhece 3 tipos diferentes: casas, nascentes e nascente, no singular. Então, se a gente manda aplicar, o programa reconhece, vai colocar esses elementos aqui. A gente vê eles já classificados na tela e vê aquele que eu fiz errado. Eu poderia aqui alterar o símbolo, escolher um símbolo diferente para cada um deles. Posso fazer uma edição geral. Nesse momento eu não vou me preocupar muito com as cores, não. E agora eu quero então corrigir aquele nascente no singular para poder fazer com que ele fique igual aos demais. Então o que eu preciso fazer é abrir a tabela de atributos dos pontos. Então vou abrir com o botão direito em cima de pontos, abrir tabela de atributos. Essa tabela, eu tenho 2 formas de visualização dela, que seria essa daqui, que é onde eu vejo como uma tabela comum de Excel, mas ele pode estar selecionado aqui embaixo assim também, olha, em que a gente vê os itens aqui à esquerda. Eu prefiro trabalhar com essa daqui, que é para o modo de tabela. E aí eu tenho que corrigir, então, aquele que chama nascente. E se a gente tentar só digitar aqui, o software não deixa, porque a gente tem que iniciar uma edição da tabela. Então, clica aqui em alternar para o modo de edição. Esse elemento aqui, então, é aquele que estava com o texto errado.
eu clico nele. Se precisar, clico uma segunda, terceira vez, até que ele libere para a gente o cursor para digitar. Corrijo o meu texto na Sentes. Aperto o Enter aqui só para garantir que a edição foi feita. Salvo. E finalizo a minha edição. Agora eu posso retornar para a simbologia. Então, a simbologia é categorizado pelo campo nome, como já está aqui na tela. Eu mando classificar. Desculpa, eu preciso excluir tudo primeiramente. E agora eu mando classificar e assim ele reconhece dois elementos, casas e nascentes. Todos os outros valores eu nem preciso deixar, porque não existem, são só esses dois. Então, aqui eu vou escolher um pouquinho melhor então, o símbolo. Casas, eu vou querer pegar algum símbolo pré-definido, pode ser esse aqui, mas com uma cor amarela. E nascentes, eu vou deixar a bolinha, porém com a cor azul. Ok, em todas as telas. Se eu desligar aqui a minha imagem, eu já tenho esse desenho feito na tela. É basicamente isso para todos os elementos. Agora a gente vai fazer para linhas, depois para polígonos, e vocês vão ver que o processo é bastante semelhante, é muito repetitivo. Então vamos lá. Eu vou desligar aqui só para limpar um pouco a minha tela. Agora eu quero criar um shape de linhas e depois começar a editá-lo. Então o primeiro passo, na barra de ferramenta aqui de gerenciador de fonte de dados, eu clico em criar shapefile, nova camada shapefile. Escolho aonde vou salvar, aqui nos 3 pontinhos. Digito o nome, que vai ser linhas. Salvar. O tipo de geometria, eu escolho que é a geometria linha. O sistema de coordenadas, UTM, Sirgas 2023 Sul. Um campo na tabela de atributos, eu também preciso diferenciar as linhas que são cursos d'água e as linhas que são de estradas. Então, eu vou chamar também de nome, poderia ser tipo. Nome tá beleza. O comprimento, o tipo de informação é texto, o comprimento 30 vai sobrar, quantidade de caracteres, e mando adicionar campos à lista. Vou dar OK. Esse meu arquivo já foi construído, está aqui na tela. E agora basta iniciar a vetorização, né? Iniciar a desenhar. A gente clica aqui em alternar edição. O elemento linha está selecionado aqui embaixo, então o software já reconhece que aqui eu vou ter a opção de adicionar linha, não é mais ponto, como a gente via. Clico em adicionar linha e começo a fazer o meu desenho. Então eu vou começar aqui de baixo, por exemplo. Clico uma vez, 2, 3. O desenho da linha está bem fininho, está difícil de ver. Eu vou melhorar a simbologia assim que eu terminar essa. E faço o desenho da minha linha. Basta clicar na tela várias vezes. Vai clicando, seguindo, movendo a tela. Para mover a tela enquanto eu desenho, basta apertar a rodinha do mouse. Apertar o scroll, que ele deixa a gente mover a tela. A gente segue até o final. E eu vou finalizar aqui, porque ali eu vou fazer uma separada. Então, eu dou o último clique. A gente vê que a linha ainda está em edição. Para finalizar a edição, eu clico com o botão direito do mouse. O ID eu não estou preocupando e eu vou chamar essa aqui de estradas, assim como eu vi lá no meu mapa. Vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar esse texto, Ctrl C, OK. Tá vendo que a linhazinha aparece aqui, fininha? Para poder colar esse texto depois. Então, deixa eu só melhorar aqui a simbologia da linha. Eu vou colocar uma largura 2 para ficar bem visível. Vou colocar uma cor forte aqui, diferente daquelas que eu vejo no mapa. OK e OK. Então, minha linha aparece ali. Faço aqui uma segunda linha. E aí agora vem uma informação importante. É muito comum que quando a gente desenhe diferentes linhas nos sistemas de informações geográficas, que a gente tenha dificuldade de conectar essas linhas umas com as outras. E aí o resultado seria uma linha que vai para além do ponto de conexão
com a outra, né? Para além desse ponto de encontro aqui das estradas, como estou fazendo aqui na tela. Aqui eu fiz errado de modo exagerado para a apresentação de qual seria o problema, mas mesmo que a gente aumente o zoom e tente vetorizar isso de modo preciso, é muito normal que a gente ainda tenha algum errinho. E esse errinho, né, aqui eu dei um zoom, cliquei, e aí quando eu aproximo e vejo, ela ainda não está perfeitamente conectada. Isso para um mapa temático pode talvez nem aparecer e não ser um grande problema. Mas quando a gente vai aplicar algum tipo de processamento em cima dessa linha, a gente teria então um problema, né, que seria esse erro dessa conexão, que é um erro topológico, e aí com isso a gente teria a dificuldade de processamento, geração de resultados errados. Eu estou deletando aquilo que eu não desejo, abri a tabela de atributos, estou selecionando as linhas indesejáveis e estou excluindo as feições. Poderia ter feito isso também aqui na tela anterior, selecionando um elemento e excluindo aquilo que foi selecionado. Bom, para resolver esse tipo de problema, a gente pode usar o recurso da ferramenta Snapping, que aqui no QGIS é chamada de ferramenta de aderência. A gente vai com o botão direito do mouse na parte superior ativar a caixa de ferramenta de aderência. Vocês vão ver esse imã que aparece ali no cantinho. A gente tem que habilitar então a aderência, que o sistema começa a reconhecer os elementos vetoriais e a partir disso fazer as conexões. Então a gente pode ativar para todas as camadas, né? Ou se você quiser usar somente para a camada ativa, é possível também. Eu vou deixar para todas que eu quero usar também para os pontos, para os polígonos. Aqui a gente escolhe quais elementos, né, qual parte desse vetor a gente vai utilizar para fazer a aderência. Se é somente o vértice, que é os locais onde a gente clica, né, que são os pontos de conexão das linhas. Se a gente vai usar para todo o segmento, para a área, para o centroide da área ou para o meio do segmento. Eu vou deixar todos exceto o centroide. Vou manter também a área porque depois a gente vai trabalhar com ela. Deixo o segmento, vértice, meio do segmento. E aqui a gente pode definir qual a distância que ele vai considerar para fazer essa aderência. Ali está 50 pixels, quer dizer que a essa distância que eu estou com o mouse do elemento, ele já faz uma aderência, logo o ponto considerado, né, se eu clico, vai ser onde faz a aderência. Se eu aumento essa distância da aderência, com o mouse mais distante, ele já reconhece. E se eu reduzo a 5 pixels, por exemplo, somente quando eu chegar bem pertinho, que ele vai realizar a aderência. A escolha desse valor vai depender do tipo de desenho que a gente está fazendo. Se a gente tem um desenho muito poluído, com muitas informações, é melhor usar uma aderência mais baixa. Se já é um desenho mais simples, podemos usar uma aderência mais alta. Eu vou manter uma aderência de 50. Então vejam que a essa distância o software já reconhece aquele elemento. Logo, se eu clicar aqui na tela, ele vai considerar vai considerar que eu estava clicando naquele ponto. A mesma coisa aqui para a linha da estrada. Quando eu aproximo o mouse, o software reconhece ali a linha, faz a aderência, e mesmo que o mouse não esteja exatamente em cima, ele vai realizar essa conexão perfeitamente com a linha. Então eu cliquei sobre a linha, a cor está um pouquinho difícil de ver, né? Vou trocar ela aqui na sequência. Digitei estradas e agora eu tenho uma conexão certinha entre os dois elementos. Vou colocar uma cor preta aqui para ficar mais visível na tela. Bom, agora eu posso seguir com o meu desenho e aonde eu tiver essas conexões, eu uso a ferramenta aderência para poder fazer a minha conexão. Então aqui eu estou desenhando normal sobre a imagem. Vejam que não existe aderência agora. É encontrado um outro vetor. Ele faz o reconhecimento, a gente conecta e segue o desenho tranquilo. Então, sobre arquivos matriciais, né, arquivos do tipo raster, que são as imagens, o software não promove aderência, porque eles são formados por pixels. Já os vetores, vejam que aqui não tinha conexão, então eu não levei o mouse até lá. Aqui já tem uma conexão, então no próximo eu vou fazer o uso da aderência para conectar certinho.
Então o software não reconhece aderência para os dados matriciais, somente para os dados vetoriais. Eu sigo fazendo aqui a minha linha, vetorizando normalmente. Vou clicando até chegar lá no fim dessa estrada. E aqui ao final, eu quero que essa estrada conecte com a casa, então eu levo o mouse até o pontinho da casa, ele faz a aderência, eu clico e determino o nome indico o nome estradas. Bom, sigo fazendo o meu desenho, vejam que aqui não existe a conexão, pode ser que seja um erro na confecção desse mapa, porém eu estou copiando esse mapa, logo eu não vou fazer o uso da aderência para conectar com aquela estrada ali fora. Eu vou começar daqui de dentro, sem a aderência, e faço a minha vetorização. E essa seria uma situação em que talvez seria interessante reduzir o número da distância da aderência, que eu coloquei 50. Caso aquele ponto ali, 50, ainda estivesse pegando com a estrada, eu teria que reduzir para conseguir fazer o uso da ferramenta normal sem aderência. Finalizei o desenho, digito estradas, como estou colocando para os demais. Essa estrada aqui já começa conectada, então vou lá com a aderência, faço o meu primeiro clique, funcionou certinho, e aí sigo vetorizando a estrada normalmente. Chegando aqui ao final, eu vejo que tem dois cursos d'água que se encontram, mas eles não devem obrigatoriamente encontrar com a estrada. Então, cliquei ele normal, e depois, quando fizer o curso d'água, eu conecto um curso com o outro. Bom, finalizei aqui o desenho das estradas, e agora vou iniciar o desenho dos cursos d'água. Então, esse curso d'água ali, no início, ele tem a conexão com a nascente, né? E ele está também aliado ao limite da propriedade, então eu começo ali da nascente com a aderência, faço o desenho dele, eu estou fazendo já na direção da nascente para a foz do rio. Descendo aqui de grosso modo norte para o sul da imagem. E assim como a gente fez para os outros elementos, basta fazer a vetorização do curso d'água. Nessa parte existe uma estrada que corta o curso d'água, mas a conexão entre os dois para mim não é essencial. Então eu posso, nesse caso aqui, ignorar. Se eu quisesse juntar, bastava usar ali a aderência. E aqui eu tenho um ponto de encontro entre cursos d'água. Então eu vou interromper o desenho do meu curso d'água aqui. Então digito lá o nome para ele, cursos d'água. Copio esse texto para poder usar para os demais. E agora eu faço o próximo curso d'água. Quando a gente vetoriza cursos d'água, é muito importante fazer o desenho dessa maneira, começando o curso d'água da nascente para a foz. Assim o software reconhece que há uma direção de desenho e interrompendo a cada confluência de curso d'água, como a gente está vendo aqui. Existe um encontro de dois cursos d'água, uma confluência, então eu interrompo o meu desenho, finalizo esse trecho do curso d'água, porque caso no futuro eu faça algum processamento hidrológico usando essa base de dados, o software reconhece que essa é a direção do curso, da nascente para a foz, e reconhece que nesse ponto, por exemplo, existe a confluência de dois cursos d'água. Então, é importante desenhar dessa maneira. Graficamente, não altera muito se a gente desenhar da nascente para a foz ou da foz para a nascente. Porém, para processamento, isso faz uma grandíssima diferença. Então, vamos fazer já a coisa do jeito ideal, porque se futuramente precisarmos desse dado, ele já está estruturado da maneira correta. Então, desenhei ali outro trecho de curso d'água. Então, sigo da confluência para a próxima confluência, faço a conexão, digito o curso d'água e assim sigo adiante. Então, aqui mais um trecho, interrompo na confluência, venho do próximo, pego da nascente, em direção à foz, finalizo na confluência, e assim por diante. Observem que aqui eu encontro da estrada com os cursos d'água. Eu não quero conectar com a estrada, eu quero conectar com outro curso. Então eu vou deixar um pouquinho fora, né, em relação à estrada. E agora faço o próximo trecho de curso d'água e conecto com o curso d'água anterior. Isso é uma escolha, poderia até conectar, mas são linhas que eu quero que o software entenda que são separadas, porque são elementos distintos. Então ali o curso d'água está conectado certinho, faço a nova conexão e sigo em direção à foz do rio, da montante para a jusante. Mais uma confluência, interrompo o desenho. E sigo com o mesmo padrão da nascente, em direção à foz, usando as conexões e as aderências quando possível. Obviamente quando desejado também. Mais uma nascente, em direção à confluência, digito o nome do curso d'água. Agora dessa confluência, em direção
a foz do rio. E aí, vamos supor que sem querer eu desenhei errado. E aí, professor, como é que eu faço para corrigir isso? Se eu desenhei errado e vi que eu desenhei errado, basta apertar o delete, que o software volta, como vocês acabaram de ver. Mas suponhamos que eu finalizei o desenho, né, digitei inclusive o nome, e depois eu percebo que tem alguma coisa errada. Como que eu faço para alterar esses vértices, esses pontos onde eu cliquei para desenhar? Eu vou na ferramenta Vértice, vejam que o software reconhece os segmentos e os vértices dele. Então tem aqui o meio do vértice também, esse aqui seria um vértice. E aí eu posso levar esse vértice até o ponto certo. Basta eu clicar, que ele seleciona, e daí eu arrasto ele até o ponto onde eu gostaria. Mas suponhamos que eu quero, ao invés de só mover, eu quero desenhar mais coisas. Eu deveria fazer uma voltinha ali, por exemplo. Então eu clico no meio do segmento, que ele cria um novo vértice, e eu posso mover e posicionar isso no novo ponto. Então aqui eu estou criando novos vértices para continuar editando aquela linha. Então eu clico ali no meio, movo, faço o meu desenho e assim por diante. Então aqui no caso, né, eu quero voltar para o ponto original, basta eu clicar no vértice e arrastar, ou clicar no vértice e deletar com o delete mesmo do teclado. Então está selecionado esse daqui, deletei, ele voltou para o lugar. Agora o último trecho de curso d'água. ESC para cancelar esse movimento que eu fiz. Clico aqui em adicionar uma linha, faço a conexão com aderência e finalizo o meu curso d'água. Após finalizar o desenho, a gente salva as edições e finaliza as edições, clicando em alternar a edição, para não correr o risco de cometer nenhum erro, de fazer algum desenho sem querer. Vou alterar a simbologia das minhas linhas, 2 cliques sobre as linhas. Ao invés de símbolo simples, troco para símbolo categorizado. O campo da tabela de atributos será o campo do nome, que é aquele onde eu registrei as informações, mando classificar os elementos, e eu tenho aqui cursos d'água e estradas. Não vou utilizar todos os outros valores, permaneço com curso d'água e estradas, 2 cliques ali no curso d'água para fazer a simbologia. Vou colocar 0.5 numa cor azul, para representar os cursos d'água. E as estradas, vou colocar a espessura 1 com uma cor vermelha. Então acerto aqui a cor. Ok, em todas as telas. E a gente já tem a simbologia como a gente deseja para esse mapa. Agora falta desenhar os polígonos da propriedade, que são os açudes, lago, limite, plantação e reserva legal. O processo é o mesmo que a gente já fez para os outros elementos, então a gente vai criar uma nova camada shapefile. Vamos escolher o nome e a pasta onde salvar, e esse eu vou chamar de polígonos. Observem que eu não estou colocando acento no nome polígonos. Isso é recomendável sempre não usar acentos ou espaços nos nomes dos arquivos. Se eu quisesse chamar, por exemplo, polígonos da propriedade, eu teria colocado polígonos underline da underline propriedade, para não deixar espaço nesse nome de arquivo. Isso, pois, para futuros processamentos, pode dar algum erro. É muito comum que processamentos em SIG, alguns erros aconteçam quando a gente tem arquivos com nomes, com caracteres especiais ou com espaço. Então usem sempre nomes simples, sem caracteres especiais e sem espaço. Tipo de geometria é um polígono, sistemas de referência coordenada, o mesmo que a gente está utilizando, Simbra 2000, TM 23 Sul. Campo na tabela de atributos vai chamar nome também, do tipo texto, 30 caracteres é mais do que suficiente, adiciona esse campo à lista e ok. O processo de vetorização dos polígonos é praticamente idêntico ao processo de vetorização das linhas. Agora, a gente pode utilizar algumas informações que já foram desenhadas na tela, né, nesse nosso projeto, para acelerar o nosso processo. A gente vê aqui que o limite da propriedade, que é essa linha cinza com esse xizinho aqui cortando, essa representação de uma cerca, é o mesmo, nesse pedaço aqui é a mesma direção do curso d'água. E o curso d'água a gente já tem essa informação como vetorial. Logo, quando a gente fizer o processo de desenho, o software vai reconhecer esse elemento vetorial e vai proporcionar para a gente aquela ferramenta de aderência. Como ele faz a aderência, ele consegue também copiar esse limite, e isso a gente faz com a ferramenta traçado que eu vou mostrar para vocês agora. Então, isso além de agilizar o processo, vai fazer com que o desenho ele fique exatamente igual, deixando uma sobreposição bacana igual a gente vê aqui no mapa, aqui no final. A mesma coisa vale aqui, por exemplo, para a reserva legal, junto com a propriedade, junto com o curso d'água. Isso é muito vantajoso, porque a gente acelera o processo e o desenho fica certinho, sem erros topológicos. Então, vamos lá. Vou começar daqui de cima, de onde tem essa nascente. Primeiro passo, então, é ativar a ferramenta de edição, aqui em alternar edição. Eu venho aqui em adicionar polígono. O software já reconhece, então, pelo fato de ter clicado em polígono, que estamos
adicionando um polígono. A minha ferramenta, a aderência está ativa, então a gente já vê a aderência nítida aqui, já funcionando. Agora o que eu quero é usar a ferramenta traçar. E aí essa ferramenta traçar ele vai permitir copiar. Então eu clico aqui, venho e vou começar aqui da nascente. Dou um clique apenas e movo o mouse. Eu não estou clicando, estou só movendo o mouse e estou vendo como que o polígono ele está sendo construído. Se eu volto, nada foi feito, tá vendo? Então eu passo o mouse, eu tenho que observar se a aderência está funcionando. Eu vou girar a rodinha do mouse. Desculpa, girar não. Estou movendo, né, a tela com a rodinha do mouse. Estou passando aqui pelo polígono. E estou copiando. A gente tem que tomar cuidado que se a gente sai aqui do desenho, ele perde tudo que fez. Então, a gente pode vir aqui, olha como ele reconhece que ele deve passar pelo caminho. Então, eu saí, e aí se eu clico aqui embaixo, se eu venho com o mouse aqui embaixo, ele já reconhece tudo aquilo ali que foi feito. Então, eu venho, e essa minha, aqui ele perde, vê? Então, eu posso vir até aqui onde estava mais certinho, e para garantir que eu não perca esse processo que está sendo feito, eu dou um clique apenas. Então, ele já fecha o desenho ali. Mas ele ainda está editável. Então, daqui eu sigo adiante. Dou um clique aqui no próximo vértice e puxo o mouse. E ele está fazendo essa cópia para a gente. O limite da propriedade segue nessa direção. Então, aqui eu dou um clique, porque aqui não tem vetor ainda. Aqui é só o limite da propriedade. E aí, eu tenho que clicar normal. Eu não consigo usar aqui a aderência, desculpa, o traçado, né? Esse traçar. E agora eu tenho que clicar normal. Então, eu vou clicar aqui na tela, fazer o meu desenho, como a gente fez para o curso d'água. Aqui, a estrada, eu sei que ela segue exatamente o mesmo limite da propriedade, porém com uma distânciazinha. E eu posso usar o traçado, essa ferramenta traçar, para fazer essa cópia, porém com uma distância, que é chamada de offset. Então, eu tenho que testar qual vai ser. Eu conheço foi eu quem fiz esse mapa, então eu sei que o offset aqui é de 20. Caso você não saiba essa informação, você pode testar. Então, olha só, eu vou vir até aqui, vou clicar nesse ponto aqui, vou pegar o traçar e vou colocar um offset de 20. E aí eu estou passando o mouse na linha vermelha, que é a estrada. Vejam como que eu estou fazendo aqui na estrada. E o sistema está desenhando para mim o mesmo limite, porém com uma distância de 20 metros. Show de bola, né? Isso aqui ajuda, que é uma beleza. Agiliza o nosso trabalho. Então, olha só, posso passar o mouse rápido, que ele está fazendo o desenho, está copiando tudo certinho para mim. Quando a gente começa a fazer desenhos muito longos, é comum que ele dê uma falhada, que ele perca essa conexão certinha. Então, de vez em quando, você pode dar um clique na tela, que você garante que até aqui o desenho foi feito, e depois você segue. Então, garantiu até ali, segue o jogo ali para frente, vai passando aqui na linha certa. Cuidado quando tem encontros de linhas para não passar em linhas erradas. Aí, tô com dúvida se está fazendo certo. Dou um clique na tela. Opa, desenhou certinho. Sigo passando o mouse. Aqui tem encontro de linha. Se eu entrar para a linha aqui, ele vai começar a fazer outro desenho. Olha lá, não é isso que eu quero. Eu quero seguir no limite da propriedade, que acompanha o limite da estrada. Cheguei até aqui, acabou a estrada, mas a propriedade vai para a esquerda. Então, eu dou um clique na tela e agora eu venho e clico normal. Dou mais um clique aqui, fechei o meu polígono. Para encerrá-lo direitinho, botão direito do mouse, digito o nome aqui dele, que vai ser limite da propriedade. Essa é a cor geral dos polígonos que ele colocou para a gente. É uma cor que não me ajuda, porque ela tampa tudo, né? Então, eu vou editar essa cor. Vou dar 2 cliques em polígonos. Ao invés de Simple Fill, eu vou trocar para Simple Line, que é só o contorno. Vou colocar uma linha de espessura 2. Vou colocar na cor preta mesmo.
E aí eu vejo aqui que o limite da propriedade foi feito. Falta para mim desenhar açude, lago, plantação e reserva legal. Vou aqui na plantação que já está aqui na tela. Olha só, esse limite aqui da plantação é igual ao limite da estrada. Então eu vou colocar, só que é igualzinho, o offset é 0. Então eu vou lá na ferramenta traçar, vou colocar um offset de 0. Volto ali, né, já está selecionado, adicionar polígono, traçar, dou um clique aqui, copio isso que foi feito. Dou um último clique aqui e sigo fazendo o meu desenho à mão livre. Opa, fiz um errinho ali, então eu vou apertar Delete. Veja que ele está colocando o último vértice aqui, ele não deixa eu andar adiante com o traçado. Eu vou desligar o traçar, venho à mão livre, clico aqui. Esse aqui falhou. Então, vou clicar aqui na frente. E aí, agora sim, eu vou fazer o meu desenho aqui à mão livre. Para apagar aquilo que a gente fez, lembrem-se de usar o Delete. Se você quiser apagar tudo, nossa, esse polígono está todo errado. Aperta o ESC no teclado que você cancela tudo. Cheguei aqui, ele está me sugerindo mandar lá no vértice, porque ele está com a ferramenta aderência ligada. Então, ele puxa sempre ali para o ponto que ele entende que seria o adequado. Mas no meu caso, deve vir até aqui. Então, aproximei o zoom, puxei o mouse até aqui, dou um clique, desenho está certinho, botão direito do mouse para fechar. E esse aqui vai ser plantação. Falta agora o lago e o açude. Então, vou fazer o açude aqui em cima. O açude não tem aderência com ninguém, não dá para copiar ou contrastar. Então, eu vou fazer um polígono normal. Basta clicar aqui na tela e fazer o desenho aqui do açude. Botão direito do mouse para finalizar. Escreve lá açude. Agora, faço o lago. O lago também não tem conexão e aderência com ninguém. Então, por isso, eu faço o desenho à mão livre. Botão direito do mouse. Finalizo. Lago. Perfeito. Me falta agora só a reserva legal, que ela tem a aderência, né, a sobreposição aqui com a estrada barra rio, desculpa, com o limite da propriedade barra o rio, e esse pedacinho ali em cima. Então a gente vai mesclar as técnicas, né? Eu vou usar contrastar e vou usar também a mão livre. Eu vou começar daqui, então eu vou dar um clique e vou passando o mouse para ele copiar. O traçar já está ativo, então ele já está copiando. Agora, a partir daqui, eu tenho que fazer a mão livre, porque a reserva legal vai ali para a direita e aí o rio desce. Eu dou um clique com o mouse e agora aqui eu faço o desenho à mão livre. Agora, como existe o rio aqui também, ele vai ficar um pouquinho chato fazer essas partes aqui, então a gente aumenta o zoom ou a gente desliga a aderência. Eu não quero desligar a aderência não, vou só aumentar o zoom para fazer esse pedacinho aqui sem ele agarrar, porque ali na frente eu vou usar a aderência de novo. Então, aqui está o limite da reserva legal, sem passar pelo rio. Aqui não tem conexão, é um corte mesmo. Aqui a gente não vê direito, mas pode deduzir que é assim, dá para perceber certinho. Também é só um exercício. Aqui existe a conexão com o limite da propriedade, então olha só, o software já conectou, já está copiando para mim. Essa cópia ela deve vir até aqui, então aqui eu dou um clique e sigo fazendo meu desenho à mão livre. Estou fazendo aqui toda essa parte aqui à mão livre. Lembre-se de quando desenhar um polígono, escolher uma direção que você vai desenhar, se é sentido horário ou anti-horário, e seguir sempre ela. Se a gente começa na direção horária e depois muda para a direção anti-horária, o desenho do polígono vai ficar errado com certeza. É um erro muito comum. As pessoas no meio do caminho perderem qual a direção que eles estavam fazendo. Aqui existe uma conexãozinha ali, vou clicar. E meu polígono está certinho. Botão direito do mouse para fechar. Escrevo o nome dele, reserva legal. E está feito meu mapa. Disquete para salvar. Finalizo as edições aqui em alternar a edição para não ter perigo de estragar nada do que eu fiz. Posso até desligar a aderência agora, se eu quiser, para não ficar com essa coisa passando ali na tela. E aí venho nas propriedades dos polígonos para fazer uma simbologia que não vai ser símbolo simples, vai ser categorizado, como os demais. O valor da tabela de atributos é o campo nome, mando classificar todos os elementos. Todos os outros valores eu não quero, e aí escolho um por um. Bom, a reserva legal, eu vou querer, não como simple line, mas com um simple fill. A linha de contorno eu vou colocar 0.2, com a cor do traço aqui no cinza. A cor de preenchimento eu vou colocar um verde. Bom, agora é só escolher a cor, cada um pode escolher a cor do jeito que preferir. A plantação eu vou também trocar para o simple fill, aqui 0.2. Cor do traço, eu vou fazer uma simbologia um pouco mais simples do que aquela que a gente vê no mapa, só para ser mais rápido. O limite da propriedade eu vou deixar assim, porém eu vou trocar essa cor aqui para preto. Vou colocar cinza. Vou colocar um pouquinho mais largo. Meu lago
eu vou colocar esse aqui. E o açude, eu vou colocar a mesma coisa, porém vou mudar a cor. Vou colocar uma cor no verde água. Tipo isso. As linhas eu vou jogar por cima do polígono. Vou desligar aqui o meu mapa. E os pontos por cima de tudo. Bom, tá aí. A gente tem agora o nosso dado no formato vetorial. Isso nos permite uma série de coisas, como gerar análise de área, de distâncias, de aplicar processamentos nos dados. E isso a gente vai ver nas próximas aulas como fazer. Obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima!